O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente, e essa delação que resultou na operação de hoje, no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída. Pelo contrário. O que acontece é que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, há aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça. O certo é que, nas próximas semanas, provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia de hoje. E aqui está, esse aqui é o porteiro do edifício ali, do condomínio Vivendas da Barra, onde mora Bolsonaro e onde morava também Rony Lessa. E ele disse que no dia da morte de Marielle, Elcio Queiroz, esse aqui que é o delator, foi até o Vivendas, dizendo que ia visitar Bolsonaro. Só que, segundo informações, na verdade ele foi pegar Rony Lessa para executar Marielle Franco. Aonde está Alberto Jorge, o porteiro? E é interessante a gente observar que ele sumiu, que ele foi descartado como testemunha e que agora ele deve voltar com essa nova dinâmica que de fato e de verdade quer encontrar os verdadeiros autores e resolver esse crime bárbaro em relação a Marielle. Porque esse aqui, o Elcio de Queiroz, foi com o carro que ele dirigira, aqui ele dirigiu o carro, foi lá no condomínio pegar o matador, que é Rony Lessa. Foi buscar Rony Lessa para executar Marielle. E segundo o porteiro, ele disse que ia na casa de Bolsonaro, já que Bolsonaro é vizinho de Rony Lessa. Mostrei tudo isso ontem para vocês, detalhadamente, várias outras informações que eu não estou falando aqui. E nós queremos saber cadê o porteiro. Por quê? Porque ele foi testemunha de tudo isso aqui, testemunha presente, ocular de tudo isso. E ele incomodou tanto à época Bolsonaro, que é quando o presidente aqui, Sérgio Moro, que era ministro da Justiça, que é interessante a gente fazer uma análise. O Vivendas ali, aquele condomínio, pelo que tudo indica, tinha uma vizinhança pouco confiável, né? Cheio de milicianos ali.
E Sérgio Moro aqui, ó, ministro à época da Justiça, mandou investigar o porteiro. Exatamente, mandou investigar aqui, ó, o Alberto Jorge, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ministro da Justiça de Bolsonaro. Ao invés de investigar a vizinhança ali, terrível, né? A vizinhança de miliciano e etc e tal, não é? Carlos Bolsonaro também morava lá, Bolsonaro morava lá e o matador Rony Lessa morava lá. Ao invés dele investigar essa situação, não, ele vai investigar o pobre coitado do porteiro que falou que Elson de Queiroz, que dirigiu o carro, que inclusive foi o carro usado para matar a Marielle, foi lá visitar o seu Jair Bolsonaro, e entrou lá dentro. Só que depois ele, por pressão, disse que parece que foi no Rony Lessa. Foi aquela baderna, aquela bagunça a partir da interferência do Ministério aqui da Justiça. Para você entender como a situação é mais uma coincidência. Ontem eu expliquei 10 coincidências que ligam a família Bolsonaro ao assassinato de Marielle e Anderson Gomes. E agora mais uma coincidência, né? O ministro da Justiça, ao invés de pedir para investigar os milicianos que moravam ali no Vivendas da Barra, condomínio onde morava Bolsonaro e bandidos, mandou investigar o pobre coitado do porteiro. E cadê esse porteiro? Essa é a grande indagação de hoje. Inclusive, olha aqui, ó, Rony Lessa teve o seu patrimônio aumentado de forma estrondosa depois da morte de Marielle. O patrimônio dele foi para mais de 2 milhões de reais, quase 2 milhões e 500 mil. De imóveis, só de imóveis ele tem 4 imóveis. Carros, veículos caros, olha aqui, 160 mil, 110 mil, ele tem 3 veículos e uma lancha. Inclusive uma lancha de 319 mil, hein? Olha só, na Barra da Tijuca, 850 mil custa ali o condomínio que ele mora, o Vivendas da Barra, vizinho ali de Bolsonaro. Olha aqui, 111 mil reais foi encontrado na casa da mãe dele em dinheiro, em money heavy, em espécime. E 110 mil reais ele tinha na sua conta corrente. E esse patrimônio aqui cresceu depois da morte de Marielle. Por isso que eu digo, o cachorro que está por trás da morte de Marielle é grande. Inclusive, Rony Lessa pagava o advogado de Elson de Queiroz. Elson de Queiroz disse na sua delação que Rony Lessa pagava o advogado dele até para ele ficar quietinho, caladinho e com o bico fechado. Só que caiu do cavalo, porque ele abriu o bico aqui, o Elson de Queiroz. O Elson de Queiroz disse que também recebia uma mesada aqui, ó, do matador. Uma mesada de 5 mil reais por mês, no mínimo. Então, Rony Lessa, por detrás dele, tinha e tem alguém muito grande. E só uma breve lembrança aqui para a gente não esquecer. Você lembra que em 1995 Bolsonaro foi assaltado, levaram a arma dele e tal? Pois é. Sabe quem pegou o assaltante? Suspeito de ter pego o assaltante? Rony Lessa. Rony Lessa é suspeito de ter pego o assaltante e ter matado o assaltante. E não só ele, ter matado também a sogra do assaltante e a mulher do assaltante. O grande suspeito aqui, à época, foi Rony Lessa, de ter pego e matado o assaltante, a mulher e a sogra de quem assaltou o Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro chamava ele de herói, não é? Um miliciano bandido. E isso demonstra a ligação, ó, antiga desse matador, Rony Lessa, com a família Bolsonaro, que já homenageou, não é? Enfim, uma série de situações ali em que é mais uma coincidência, não é verdade? Apenas mais uma coincidência ali em toda essa trama envolvendo a morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes. O que eu comentaria de tudo isso? Vai haver delação. E o mandante será encontrado. E que ele vá para a cadeia. E que saibamos
quem pagou para matar e o porquê mataram Marielle Franco. Esses seriam os meus comentários. Vai haver delação. Mas eu quero saber o seu comentário, pois o seu comentário é o mais importante para mim. Deixe seu comentário, dá uma paradinha, curte a live e compartilha, que é muito importante. Eu vou te contar alguns detalhes em relação ao caso Marielle, que são importantes em todo o andamento. Notadamente porque os bolsonaristas querem tirar o foco de toda essa situação. Não sei por quê. Afinal, o que nós queremos é justiça e quem for o mandante, que responda pelos seus crimes e vá para a cadeia, seja quem for, porque ele será aquele que ficará mais anos na cadeia. O matador, ele vai ficar mais anos preso e na cadeia, no xilindró em regime fechado, não é? Então eu acredito que como a casa já caiu mesmo, já sabe quem matou, que foi Rony Lessa, já sabe quem ajudou, que foi o delator Elcio Queiroz, já sabe que quem planejou tudo ali, que foi o Maxwell, que foi o último preso. Então, como já sabem tudo, só falta o mandante. Logo, uma delação deve vir, se não de Rony Lessa, o matador, do próprio ex-bombeiro militar Maxwell, todos os milicianos. Maxwell pode ser também que venha abrir o bico. Inclusive, ele foi para uma penitenciária de segurança máxima. Por quê, André? Porque ele pode sofrer atentado como queima de arquivo. Pois bem, eu vou te mostrar aqui agora. Esse aqui é Luciano Matos. Luciano Matos é o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Ele disse que espera novas delações. Você sabe que Elcio de Queiroz, não é? Fez delação já. Entregou tudo e a casa caiu. Acabou, caiu. Ele fez delação por quê, André? Porque ele ia pegar 30 anos de cadeia. Com a delação, ele vai pegar 8 anos de cadeia. Agora, é claro que a delação tem que trazer resultados efetivos. Se ela não trouxer resultados efetivos na seguinte monta, encontrar o mandante, a delação não vai valer de nada, tá bom? E eles estão esperando a delação, quem sabe, aqui ó, de Rony Lessa. Talvez Rony Lessa abra o bico. Por que que o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, espera que Rony Lessa abra o bico? Inclusive, Flávio Dino está indignado. Indignado com toda a situação, ele inclusive postou nas suas redes sociais. Qual é a indignação de Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, que está imbuído firmemente na descoberta de toda essa situação? Com as pessoas que estão incomodadas. Muitas pessoas estão incomodadas com a atuação de Flávio Dino e da Polícia Federal em toda essa situação para encontrar o mandante. Jornalistas, empresários, políticos, bolsonaristas, e eu conto essa conta, eu conto, família Bolsonaro e várias, inclusive instituições estão ali, ó, propagando inclusive fake news, porque estão raivosos com toda essa ação da Polícia Federal e com toda essa ação do Ministério da Justiça no sentido de encontrar os responsáveis e o mandante. E a grande situação que fica, meu querido, minha querida, por que tanto incômodo? Por que que essa situação está incomodando tanto? Você conta, eu conto, eu conto. Existem pessoas grandes por detrás desse crime aqui. Maxwell foi preso e já foi para uma penitenciária federal porque corre risco de morte, de ser mais uma queima de arquivo, como foi Adriano de Nóbrega. Você lembra? Eu contei ontem para você. Então existem pessoas, pelo que tudo indica, muito poderosas envolvidas na morte de Marielle Franco. Por isso toda essa indignação. Mas Flávio Dino mandou um recado que não vai mudar nada para eles. E eles continuarão de forma firme no sentido de achar e de encontrar o mandante de Marielle. E não só encontrar um mandante para ir para a cadeia, não. Quem pagou, não. O porquê. Por que mataram Marielle
e Anderson Gomes, que estava com ela no carro. Nós sabemos que quem era alvo de fato e de verdade era Marielle. Anderson Gomes, infelizmente, morreu porque estava junto ali com Marielle. Hoje. E outra coincidência, né? Outra coincidência, olha aqui, ó, Carlos Bolsonaro, no dia da morte de Marielle, assim que foi informado o seu assassinato, Carlos Bolsonaro publicou essa foto aqui, ó. Essa foto com a arma na mão e com um jarro de rosas aqui, como se estivesse comemorando a morte de Marielle. E a grande questão que fica, será que a família Bolsonaro está envolvida nessa morte? Eu já dei a minha opinião e vou dar novamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas pelas várias coincidências que circundam a família Bolsonaro, muito possivelmente, se eles não estiverem envolvidos diretamente, alguém ali próximo deles estará envolvido. Que o diga Carlos Bolsonaro. Essa é a minha percepção. Mas nós temos que esperar de fato de verdade a Polícia Federal indicar uma nova delação, toda a situação, para que haja de fato de verdade a responsabilização de cada um na medida da sua culpabilidade e que o mandante seja muito preso. Importante. Você que está ao vivo comigo no chat, ei, beijo no seu coração, gratidão sempre, tá bom? E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.